Depois de se separar de Virgínia, Zé Felipe acordou em uma manhã com uma sensação estranha de liberdade misturada com vazio, como se estivesse pronto para um novo capítulo, mas ainda não soubesse por onde começar. Foi então que, olhando-se no espelho, ele murmurou: "Tá na hora de mudar. Não apenas por fora, mas também por dentro." Na tarde daquele sábado, entrou discretamente em um salão de Goiânia, conhecido por transformar celebridades sem que ninguém soubesse. Cortou o cabelo bem curto, descoloriu as pontas e ousou com uma tatuagem nova no antebraço, um sol nascente, simbolizando recomeço. Os paparazzi só descobriram dias depois, quando ele postou uma selfie no Instagram com a legenda: "Novo ciclo, nova vibe." A mudança no visual acabou virando símbolo de sua nova fase musical. Zé passou a compor canções mais introspectivas, cheias de batidas suaves e letras sobre amadurecimento e amor próprio. Os fãs, inicialmente surpresos, acabaram abraçando essa nova versão dele. E embora nunca deixasse de lado sua veia divertida, era claro que aqueles estava se redescobrindo. E assim, entre cortes de cabelo, acordes e recomeços, ele mostrava que às vezes, mudar por fora é só o primeiro passo para transformar tudo por dentro também. Nos bastidores, enquanto o público vibrava com a nova fase de Zé Felipe, ele mergulhava fundo em sua arte. Inspirado pela própria jornada de autoconhecimento, compôs uma música chamada Espelho Meu. Era suave, com violão sutil e uma batida que lembrava as tardes de verão em Goiânia. Na letra, ele cantava: "No reflexo vejo um cara que aprendeu a se encontrar, não precisa de fachada ou só coragem para mudar." A música viralizou. Não por ser um hit de festa, como os de antes, mas por tocar fundo em quem já teve que se reinventar. Zé começou a fazer shows menores, em teatros, onde podia conversar com o público entre as músicas. Falava sobre recomeços, sobre se perder e se achar, e sobre o poder de cuidar de si. Um dia, em um desses shows íntimos, uma fã lhe entregou uma carta dizendo: "Suas músicas me ajudaram a sair de um relacionamento que me apagava." Zé sorriu, emocionado, e respondeu no microfone: "Então valeu a pena tudo." E ali, entre acordes e conexões reais, ele entendeu que sua mudança de visual tinha sido só o gatilho. A verdadeira transformação acontecia no coração, e agora ecoava no de milhares de pessoas também. Enquanto as novas músicas de Zé Felipe ganhavam o coração do público, ele também se redescobria longe dos holofotes. Passou a fazer trilhas pela Chapada dos Veadeiros e a se reunir com antigos amigos da infância, algo que há muito não conseguia. Aquilo que começou como uma tentativa de mudar o visual estava, aos poucos, se tornando um movimento completo de reconexão com suas raízes. Em uma dessas viagens, compôs outra canção chamada Na Estrada de Volta, com um clima folk brasileiro, arranjo simples e uma letra que dizia: "Não me perdi, só dei a volta para lembrar quem eu sempre fui, deixei para trás o que pesava, e trouxe comigo só o que é luz." O público percebeu que Zé não estava apenas fazendo música, ele estava contando sua própria história, passo a passo. Cada lançamento vinha acompanhado de vídeos intimistas, onde ele mostrava bastidores da criação, momentos de solidão criativa, e até trechos de diários. Era uma nova faceta do artista, menos personagem, mais pessoa. E o que ninguém esperava era que, ao tirar as máscaras, Zé encontraria não só sua essência, mas um novo público também. Pessoas que talvez nunca tivessem escutado seus hits anteriores agora se sentiam tocadas por suas composições sinceras. Na sequência da sua jornada, Zé Felipe decidiu lançar um pequeno documentário chamado Entre Acordes e Silêncios. Era algo íntimo, feito quase como uma carta para ele mesmo, com cenas cruas de estúdio, takes de madrugada em frente à fogueira e depoimentos de amigos próximos que testemunharam sua transformação. Nesse doc, ele revelava que a mudança de visual foi só a faísca. Quando a gente muda por fora, às vezes é só o que precisa para encarar o que vem por dentro. A frase virou citação entre fãs, estampando camisetas e inspirando tatuagens. O ponto alto veio quando Zé lançou um álbum visual com faixas interligadas por uma narrativa, a de um homem que aprende a estar sozinho sem estar solitário. Em uma das músicas, Calmaria, ele canta: "O silêncio não grita, só ensina e no fim da dor, tem a tal da calmaria." Artisticamente, Zé se reinventou. Ganhou reconhecimento em festivais e foi convidado para colaborações inesperadas, até com artistas do MPB e da cena indie. E o mais bonito? Ele nunca perdeu a simplicidade. Continuava indo à feira com o pai, dançando com a avó no quintal, e mandando vídeos engraçados pros amigos. No auge dessa fase de renovação, Zé Felipe resolveu fazer algo ousado.
organizar um festival intimista com curadoria própria, chamado Versos Soltos. A ideia era simples e poderosa: reunir artistas que também haviam passado por processos de transformação e dar voz a quem canta com o coração. Nada de mega estrutura. O palco era um círculo de madeira no meio de um campo aberto, com luzes penduradas entre árvores e o público sentado em almofadas no chão. A primeira edição aconteceu em Pirenópolis. Sob um céu estrelado, Zé abriu o festival com Espelho Meu, acompanhado apenas por um violão. Ao fim da apresentação, se sentou com o público, ouviu histórias e dividiu experiências. Não havia camarim, só uma fogueira acesa e a troca genuína entre artista e plateia. Ali, naquele calor humano, nasceu a ideia para uma nova música, Fogueira no Peito. Ela falava sobre como, mesmo quando a vida esfria, sempre existe uma brasa acesa dentro da gente, pronta para reacender. Um trecho dizia: "Se o mundo apagar, eu acendo aqui com a chama que ficou de mim." Depois disso, Zé passou a levar o Versos Soltos por outras cidades do Brasil, transformando espaços em encontros de alma. E a cada novo lugar, ele deixava um pedacinho da sua história, e levava outros tantos no coração. No auge dessa fase de renovação, Zé Felipe resolveu fazer algo ousado: organizar um festival intimista com curadoria própria, chamado Versos Soltos. A ideia era simples e poderosa: reunir artistas que também haviam passado por processos de transformação e dar voz a quem canta com o coração. Nada de mega estrutura. O palco era um círculo de madeira no meio de um campo aberto, com luzes penduradas entre árvores e o público sentado em almofadas no chão. A primeira edição aconteceu em Pirenópolis. Sob um céu estrelado, Zé abriu o festival com Espelho Meu, acompanhado apenas por um violão. Ao fim da apresentação, se sentou com o público, ouviu histórias e dividiu experiências. Não havia camarim, só uma fogueira acesa e a troca genuína entre artista e plateia. Ali, naquele calor humano, nasceu a ideia para uma nova música, Fogueira no Peito. Ela falava sobre como, mesmo quando a vida esfria, sempre existe uma brasa acesa dentro da gente, pronta para reacender. Um trecho dizia: "Se o mundo apagar, eu acendo aqui com a chama que ficou de mim." Depois disso, Zé passou a levar o Versos Soltos por outras cidades do Brasil, transformando espaços em encontros de alma. E a cada novo lugar, ele deixava um pedacinho da sua história, e levava outros tantos no coração. A próxima edição do Versos Soltos levou Zé Felipe às dunas de Galinhos, no Rio Grande do Norte. O vento soprava forte, o mar sussurrava ao fundo, e o palco era moldado com redes de pesca e madeira de jangadas locais. O clima era mágico. Os convidados? Um mosaico de vozes do Brasil. Duda Beat, Rubel e Chico César dividiram as canções com Zé sob a luz da lua cheia. Na noite final, Zé apresentou a música que encerraria não só aquele festival, mas simbolicamente toda a jornada iniciada lá atrás, após a separação, o novo visual, e a redescoberta de si. A canção se chamava Último Verso e era mais serena do que triste. Um adeus às antigas versões dele mesmo. O refrão dizia: "Se eu mudei, foi para caber em mim, e se deixei, foi para deixar por fim o que era pouco para mim inteiro." Enquanto o último acorde soava, o público acendia pequenas lanternas artesanais distribuídas na entrada. Cada ponto de luz representava uma história pessoal tocada pelas transformações de Zé. Ele se despediu com os olhos marejados, dizendo: "Se a música salvou a mim, que siga salvando mais alguém." E assim, entre marés, parreiras e fogueiras, ele não só reinventou sua carreira, mas construiu um legado de verdade, conexão e arte com alma. Depois do encerramento emocionante do Versos Soltos nas dunas de Galinhos, Zé Felipe decidiu fazer algo que há muito tempo sentia necessidade: o silêncio. Desligou o celular, pausou as redes sociais e partiu sozinho para uma temporada em um vilarejo pequeno no interior da Bahia, onde ninguém o reconhecia, nem precisava. Ali, redescobriu o prazer do anonimato. Passava os dias ajudando em uma pequena horta comunitária, aprendendo a cozinhar com uma senhora chamada Dona Ritinha, e ouvindo as histórias de pescadores que falavam mais com os olhos do que com as palavras. Ele escrevia em um caderno surrado, e cada página parecia mais um pedaço de alma do que uma letra pronta. Foi nesse retiro que nasceu a última música do seu ciclo de recomeço, O Som do Vazio. Nela, ele não usava batida nem arranjo tradicional. Era só voz e um som ambiente de mar e vento ao fundo. A letra falava sobre não precisar preencher todos os espaços, sobre respeitar as pausas, os intervalos, os silêncios. Como esse trecho: "Tem hora que o que fala mais alto é o que a gente não diz." Quando voltou à vida pública,
meses depois, Zé reapareceu sem alarde. Sem anúncio de álbum, sem post grandioso. Apenas compartilhou uma foto de suas mãos segurando o caderno de anotações e a legenda: algumas histórias a gente não canta. A gente sente. E com isso, encerrou um capítulo, não como quem termina uma carreira ou se despede dos palcos, mas como quem entende que a arte não precisa de palco fixo. Ela só precisa de verdade. O tempo que Zé Felipe passou recluso no vilarejo baiano mudou algo profundamente em sua forma de ver a vida e a arte. Não que ele tivesse abandonado os palcos, mas agora via a música mais como um elo do que como um espetáculo. Foi então que surgiu uma nova ideia: criar uma residência artística itinerante chamada Raízes em Movimento. O projeto reunia músicos, escritores, artistas visuais e até artesãos locais para viverem juntos por algumas semanas em comunidades do interior do Brasil. A proposta era simples: trocar, aprender, criar. Sem internet, sem pressa. Apenas convivência, natureza e alma. Na primeira edição, no Vale do Jequitinhonha, Zé ajudou a compor uma canção coletiva com jovens músicos da região, misturando ritmos tradicionais com novas sonoridades. A música se chamava Terra que me ensina, e um dos versos dizia: de quem planta o som na terra ou nasce o tom que a alma espera. Essa vivência teve mais impacto que qualquer prêmio. Zé agora era visto não só como cantor, mas como um articulador cultural, alguém que usava sua visibilidade para devolver em forma de arte tudo o que a estrada lhe ensinou. O ciclo que começou com um corte de cabelo virou uma espiral de encontros, ideias e raízes profundas. Zé não era mais apenas um nome no topo das paradas, era uma força silenciosa que inspirava a transformação em quem se permitisse sentir. E, assim, mesmo que sua jornada nunca tivesse fim, ele entendia que às vezes o silêncio entre as músicas diz mais do que qualquer refrão. Durante a segunda edição do Raízes em Movimento, agora no sertão do Piauí, Zé Felipe escreveu algo que ele nunca imaginou compor: um livro. Inspirado pelas histórias que ouvia das mulheres rendeiras, dos agricultores e das crianças que o chamavam apenas de tio Zé, ele começou a juntar suas reflexões, poemas e memórias desse processo todo de renascimento. O título? Onde o Silêncio Me Leva. No livro, ele falava pouco de fama, e muito sobre presença. Escrevia sobre a beleza de um café coado com calma, sobre uma conversa que muda tudo, sobre como um coração partido pode ser a porta de entrada para algo mais inteiro. Em um trecho, anotou: a gente passa a vida tentando ser alguém até entender que ser é menos sobre chegar, e mais sobre escutar o caminho. O lançamento foi simbólico, nada de evento em livraria badalada. Ele escolheu apresentar o livro em uma escola pública do interior, sentado em círculo com jovens, lendo trechos em voz baixa e ouvindo o que eles tinham a dizer. Ali, entre cadernos rabiscados e sonhos em voz alta, Zé Felipe percebeu que a sua transformação pessoal tinha virado combustível para a transformação coletiva. E a beleza disso tudo? Ele nunca quis ser herói. Só queria ser verdadeiro. E acabou virando espelho, não de perfeição, mas de coragem para mudar. Anos se passaram desde aquele momento na escola pública com o lançamento do livro Onde o Silêncio Me Leva. E mesmo com tudo que já havia vivido, palcos, corações partidos, reinvenções, raízes plantadas país afora, Zé Felipe nunca deixou de caminhar. Nem de escutar. Com o tempo, ele passou a visitar escolas e centros culturais como uma espécie de oficineiro invisível. Chegava sem alarde, ouvia histórias, dividia causos e às vezes pegava o violão para cantar baixinho no final da tarde. Já não precisava estar no centro da cena para ser presença. Era mais como uma brisa boa, suave, mas que muda o clima de tudo ao redor. E numa dessas visitas, uma menina tímida de 9 anos lhe entregou um bilhete escrito à mão: Zé, quando crescer, quero escrever canções que acalmam como as suas. Ele sorriu e respondeu: então nunca pare de sentir. Foi aí que ele entendeu: sua história não era só sobre recomeços. Era sobre eco. O tipo de eco que nasce de quem teve coragem de se transformar, e, por isso mesmo, passou a permitir que outros também se transformassem. E assim, num mundo que insiste em correr, Zé escolheu continuar devagar. Cantando menos alto, mas mais fundo. E deixando, por onde passava, rastros de silêncio fértil. Essa pode ser a última cena dessa narrativa, ou a primeira página de outro ciclo. Se quiser, posso costurar tudo isso num livro completo, dividir por capítulos, transformar. E assim, entre acordes, raízes e silêncios, Zé Felipe se tornou mais do que um cantor. Virou um fio de ligação entre as pessoas e suas próprias verdades. Sua jornada começou com uma separação e um corte de cabelo,
mas floresceu em reencontros, afetos e arte que nasce da escuta. Hoje, ele caminha leve, talvez componha mais uma canção amanhã, ou talvez apenas sente com alguém e ouça. Porque entendeu que presença é o maior presente que se pode dar, e que recomeçar, vez ou outra, é a forma mais bonita de continuar. Mas só se a gente quiser. Porque toda alma que se transforma deixa sementes por onde passa, prontas para florescer em quem escuta com o coração.